pessoal. Estamos aqui novamente com a nossa aula de Direito, né? De Normas Gerais de Direito Tributário, do nosso curso de Serviços Jurídicos. A gente está dando continuidade à nossa unidade 2, quando na aula passada a gente viu sobre as espécies tributárias e hoje a gente vai dar continuidade falando dos princípios gerais do direito tributário. Eu queria só enfatizar para vocês que eu estou às ordens no e-mail, né, para questionamentos, para dúvidas, para sugestões. Espero que os questionários estejam complementando o conhecimento em relação à nossa matéria. E hoje vamos dar continuidade à unidade 2. Hoje a gente encerra a unidade 2 e, posteriormente, vamos para a unidade 3, falando um pouco sobre a imunidade, sobre a isenção, a prescrição, a decadência. Mas hoje o nosso foco são os princípios do direito tributário. Vamos dar início agora com o princípio da legalidade. Antes de começar a falar do princípio da legalidade, eu queria esclarecer para vocês que, em se tratando de princípios do direito tributário, quando a gente vai ver isso pela ótica do contribuinte, a gente fala que esses princípios são garantias constitucionais. Esses princípios eles estão contidos na nossa Constituição Federal de 1988 e eles são garantias do contribuinte. Por quê? Porque eles limitam o poder de tributar. Ou seja, quando a gente fala dos princípios gerais do direito tributário, para o contribuinte são garantias constitucionais. Para o fisco, que são os entes federados que vão cobrar, criar, implementar esse tributo, a gente fala que são limitações ao poder de tributar. Por quê? Porque ao exercer o seu poder de criar, de cobrar esse tributo, eles vão ter que fazer isso em consonância com os princípios tributários. Então, vejam que para o contribuinte são garantias e para o fisco são limites impostos pela Constituição Federal. Como eu tinha falado, a gente vai começar a falar do princípio da legalidade. O princípio da legalidade, ele fala que é vedado exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Legalidade, vejam que deriva de lei. Então, para se criar ou para se exigir ou aumentar um tributo, é preciso que haja uma lei regulamentando essa atividade. Lei é igual fonte primária. Ela não é decreto, portaria nem instrução normativa. A gente está falando de lei. O aumento de tributo ele pode se dar não apenas pelo aumento da alíquota, mas também pela ampliação da sua base de cálculo. A Constituição Federal ela traz no seu artigo 150, dizendo que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Então, vejam que o primeiro princípio que a gente traz à baila aqui na aula é o princípio da legalidade, que fala que o ente federado não vai poder aumentar nem criar tributo sem uma lei que o estabeleça. Ou seja, o fisco ele não vai poder criar um tributo a bel prazer. Ele tem que ter uma lei que autorize essa criação ou esse aumento do tributo. A gente fala que somente a lei pode instituir tributo, majorar tributo, né? Sendo que, para instituir tributo, a gente não tem exceção. Mas, para majorar tributo, a gente tem algumas exceções ao princípio da legalidade, né? E aí, a gente fala que o princípio da legalidade, no conteúdo da lei, ele fala que fato gerador, hipótese de incidência, base de cálculo, alíquota e sujeito passivo. Outras denominações, a gente fala da legalidade escrita, da reserva legal e da tipicidade fechada ou cerrada. A gente fala que somente alterações de alíquotas nos termos da lei para. E essa que eu vou falar agora para vocês, esses que eu vou falar para vocês agora são as exceções ao princípio da legalidade. As exceções, a gente está falando de majoração de tributo e não de criação de tributo. Vejam que a gente só tem exceções no princípio da legalidade no que se refere à majoração. E os tributos que entram nessas exceções são o quê? O II, que é o Imposto de Importação, o Imposto de Exportação, o IPI e o IOF, que pode sofrer majoração ou redução sem obedecer o princípio da legalidade. A CID Combustíveis e o ICMS incidente em etapa única sobre combustíveis e lubrificantes definidos em lei complementar.
fixação, redução e restabelecimento por meio de convênios de ICMS. Então, essas são as exceções ao princípio da legalidade. É o imposto de importação, imposto de exportação, o IPI e a CID, né? Aí agora a gente passa a falar da isonomia, o princípio da isonomia. O que quer dizer isonomia? Quer dizer igualdade. Isso fala da obrigatoriedade do agente arrecadador de tratar igualmente os contribuintes. Ou seja, eu não posso diferenciar um contribuinte do outro. Eu tenho que me utilizar do princípio da isonomia, da igualdade, no tratamento que eu dou aos contribuintes. Esse é mais um princípio que deve ser obedecido pelos entes federados. O princípio da isonomia, ele está contido no artigo 150 também, onde ele fala que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 2, instituir tratamento desigual entre os contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente de denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ou seja, o artigo 150 da Constituição Federal, ele traz para mim o princípio da isonomia, o princípio da igualdade, onde ele me fala que, uma vez os contribuintes encontrando-se em situações equivalentes, eu não vou poder perpetrar sobre ele um tratamento desigual no que se trata do direito tributário. Ou seja, é uma garantia constitucional do contribuinte ser tratado isonomicamente pelo ente federado que vai cobrar aquele tributo. Então, vejam que é uma garantia constitucional contida no artigo 150, inciso 2. O princípio da isonomia, ele é um comando para o legislador e o aplicador da lei. Discriminar adequadamente os desiguais na medida de suas desigualdades. Essa é uma premissa constitucional muito conhecida, que cai muito em prova. Isonomia, ele quer dizer o quê? Tratar igual os iguais e desigual os desiguais. É a maneira de não discriminar o contribuinte em nenhuma situação a que ele venha a ser tributado. O STF, o que ele diz, o STF, sobre esse princípio? Ele fala que a sobrecarga imposta aos bancos comerciais e às entidades financeiras, no tocante à contribuição previdenciária sobre a folha de salários, não fere à primeira vista o princípio da isonomia tributária, ante a expressa previsão constitucional do artigo 195, parágrafo 9º. O que é que isso quer dizer? As instituições financeiras, elas têm um lucro altíssimo. Como elas têm um lucro altíssimo, o ente federado, ele pode instituir uma tributação mais elevada, porque aí ele vai estar dando um tratamento desigual para os desiguais. Uma instituição bancária não pode ser comparada a um contribuinte pessoa física. Por quê? Porque o lucro que uma instituição bancária ofere é muito alto. Então, a contribuição que ele tem que dar para a sociedade através da tributação tem que ser maior do que aquela pessoa física que tem uma renda baixa, né? Que declara o seu imposto de renda num valor baixo. Então, o STF tem esse entendimento que o princípio da isonomia deve ser efetivamente aplicada, obedecendo à premissa contida no artigo 195, parágrafo 9º da Constituição Federal, que desfere tratamento desigual aos desiguais e tratamento igual aos iguais. Que é exatamente que esse entendimento exatamente se encaixa nesse exemplo que eu dei agora, das instituições bancárias, que oferem um lucro altíssimo e, por isso, possuem uma tributação muito mais elevada do que um contribuinte pessoa física. Alguns critérios não admitidos para o desigualamento, ou seja, alguns critérios, né, que limitam essa questão da isonomia. O quê? A ocupação profissional ou denominação dos rendimentos. Isso a gente vai encontrar no artigo 150, inciso 2. Como regra, o status pessoal, raça, cor, sexo e origem. Essas características jamais poderão ser usadas como justificativa para essa questão do desigualamento, como para fins de alcançar a isonomia, porque o artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal me limita quanto a isso. Isenção de IPVA para proprietários de veículos destinados a transporte escolar, vinculadas a uma determinada cooperativa local. Outro limite.
Lei municipal concedendo isenção de IPTU para servidores públicos municipais. E aí a gente vai falar agora do princípio da irretroatividade. O que esse princípio me traz? Ele fala que é vedado cobrar tributo cujos fatos geradores tenham ocorrido antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Ele objetiva preservar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Exceção feita à lei penal que retroage para beneficiar o réu, quando a lei anterior era mais severa. A gente tem aí a emenda 42, que trouxe uma modificação em relação ao princípio da irretroatividade. O que ela diz? Que quando a lei for para beneficiar o contribuinte no que concerne a infração, a gente vai poder aí ter uma exceção ao princípio da irretroatividade. Nos demais casos, a gente vai ter que manter o entendimento de que é vedado cobrar tributo cujo fato gerador tenha ocorrido antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. A Constituição Federal ela traz no inciso 3, ainda no artigo 150, o referido princípio. Artigo 150, que fala que sem prejuízo a outras garantias é assegurado ao contribuinte, é vedado da União, Estado, Distrito Federal e Município. Inciso 3, cobrar tributos, em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Esse é o princípio da irretroatividade. Outro princípio que a gente que a gente tem que mencionar no nosso curso é o princípio da anterioridade. É vedado cobrar tributo no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicado lei que o instituiu ou aumentou. Para ser cobrado um determinado exercício financeiro, a lei deverá ser promulgada até o final do exercício do ano anterior. Exceção, o imposto de importação, o exportação, o IPI e sobre operações financeiras. Contribuições sociais, 90 dias. O artigo 150 traz na linha B do inciso 3, que no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou, fala que, sem prejuízo de outra garantia, é assegurado ao contribuinte cobrar o tributo no mesmo exercício financeiro, em que haja sido publicada a lei que o instituiu ou aumentou. Ou seja, se eu estou instituindo uma lei que está me dando lá uma exação, uma cobrança de um tributo, eu vou ter que aguardar o próximo exercício financeiro, a gente chama de exercício ano. É uma palavra que é muito usada no direito tributário, que é sinônimo de ano, exercício é ano. Ou seja, a lei me traz que eu vou poder cobrar esse tributo no exercício seguinte. Se eu instituo uma lei nesse ano corrente, ela só vai poder, de fato, ser implementada e cobrada ao contribuinte no exercício financeiro posterior. Seria o quê? Criada em 2016, cobrada em 2017. Isso é o que me traz o princípio da anterioridade. A gente tem algumas características desse princípio, acompanhem comigo no slide. Fala que o princípio da anterioridade é uma garantia da não surpresa, é para que o contribuinte não seja pego de surpresa com uma cobrança de um tributo que ele não esperava, tendo muitas vezes a sua renda comprometida e a sua subsistência prejudicada. Ou seja, é a garantia, a não surpresa da cobrança daquele tributo. Essa é a finalidade do princípio da anterioridade. Ele é uma garantia individual dos contribuintes, é uma cláusula pétrea. O que é cláusula pétrea? São cláusulas contidas na nossa Constituição Federal de 88 que não podem ser modificadas, ou seja, é uma garantia do contribuinte, é uma garantia individual do contribuinte não ser pego de surpresa com cobrança de tributo. A publicação da lei no exercício anterior, a cobrança do tributo, não é regra de vigência e sim de eficácia. Ou seja, ela tem que efetivamente ser obedecida pelo ente federado que vai cobrar aquele tributo, instituir ou majorar. Diferente da anualidade, é igual à autorização orçamentária anual. Exige que a cobrança incida apenas sobre fatos geradores ocorridos a partir do exercício financeiro posterior à publicação da lei. Veja que se eu pratiquei um fato gerador, no ano em que foi criado o tributo,
Esse fato gerador ainda vai obedecer à lei vigente neste exercício. Eu só vou ser tributada na nova forma no exercício seguinte e a partir da publicação dessa lei. Ou seja, apenas os fatos geradores ocorridos posteriores à publicação da lei no exercício posterior. É isso que me traz o princípio da anterioridade. As exceções a esse princípio, a gente tem as exceções aos princípios da anterioridade. Quais são? O imposto importação, o imposto exportação, o IOF, o IPI e o imposto, né, de extraordinário de guerra. Repetindo, exceções ao princípio da anterioridade. Imposto importação, imposto exportação, IOF, IPI e imposto extraordinário de guerra, bem como empréstimos compulsórios instituídos em razão de calamidade pública ou guerra. Vejam que a gente estudou isso na aula passada, que a gente tem 2 tipos de empréstimos compulsórios. Tanto um quanto o outro vão estar contidos nas exceções ao princípio da anterioridade. Por que a gente fala que são exceções? São contribuições para... porque eles não vão obedecer esse princípio da anterioridade. E a gente tem também as contribuições para a Seguridade Social, que está contido no artigo 195, parágrafo 6º, que vai obedecer à anterioridade nonagesimal, efeitos de 90 dias após a publicação da lei que institua ou modifique. E temos ainda CID combustíveis e ICMS incidente em etapa única sobre combustíveis e lubrificantes. A Constituição Federal traz também ainda o princípio da noventena, que é o que eu acabei de falar para vocês, quando a gente tem a questão do prazo nonagesimal, que fala que é vedado a União, Estado, Distrito Federal e Município cobrar tributo antes de decorrido 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B, princípio da anterioridade. Vejam que a gente tem 2 situações. A gente tem o princípio da anterioridade, que fala do exercício seguinte, do ano seguinte, e a gente tem o princípio nonagesimal. Eles vão agir em conjunto, ambos devem ser obedecidos. E aquele que for mais, que vai atingir, que vai ser mais benéfico para o contribuinte, que vai dar um prazo maior para ele, é o que vai ocorrer. Se eu tenho um exercício seguinte, o nonagesimal, eu vejo qual que vai me dar o prazo maior e aí eu vou aplicar o prazo maior, porque essa é uma garantia contida na Constituição Federal para o contribuinte. O artigo 195, ele fala que a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, das seguintes contribuições sociais. As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas decorridos 90 dias da data da publicação da lei que os houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no artigo 150, inciso 3, a linha B, princípio da anterioridade. Isso em relação às contribuições sociais. A gente tem o outro princípio, que é o quê? A reserva da lei complementar, que diz o quê? Que a Constituição Federal ela reservou para a lei complementar o poder de dispor sobre normas gerais em matéria de legislação tributária, dentre as quais a definição de tributos e suas espécies, fato gerador, base de cálculo e contribuinte, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributárias e regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. A reserva de lei específica para renúncia fiscal, isenção, subsídio, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão. Vejam que algumas matérias são instituídas na Constituição Federal como matérias que poderão ser instituídas por lei complementar. E é isso que diz essa questão que a gente está falando agora. Próxima aula, a gente vai falar do princípio da vedação de confisco, princípio da capacidade contributiva e vamos dar continuidade a alguns princípios que são efetivamente importantes para o direito tributário. Em seguida, a gente vai iniciar a nossa unidade 3, né? E falando de imunidade de isenção, prescrição, decadência, alguns pontos bem importantes para a nossa matéria. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.